Olá, boa noite a todos. Mais uma quarta-feira de lives voltadas para o tema de direito de família e hoje nós vamos voltar a falar sobre um tema muito gostoso, mas que não é tanto, né, dentro do direito de família, mas que está ganhando uma grande proporção, está ganhando uma grande importância dentro do direito de família e como uma das possibilidades de solucionar os conflitos que existem dentro do direito de família. Nós já falamos um pouquinho aqui e hoje a gente vai voltar a falar sobre constelação familiar sistêmica e a nossa convidada hoje é a Zilma Gasparini. Daqui a pouco vai estar entrando com a gente aqui. Então, para quem tem interesse no tema, quer saber mais, ainda não tem muitas informações, mas já ouviu falar, essa vai ser a oportunidade de estar conhecendo um pouco melhor essa modalidade de terapia. E desde já eu quero te pedir para enviar aí através do aviãozinho o link dessa live, né, para os seus amigos, de forma que a gente consiga atingir aí mais pessoas para estarem vindo participar conosco nesse momento. Doutora Zilma Gasparini já é bem conceituada aqui em Linhares, no exercício dessa terapia. Eu particularmente já fiz, vários amigos fizeram, indico, porque ela realmente exerce com maestria, além de amar, né, essa terapia, ela exerce com muita maestria e com certeza ajuda muito as pessoas, né? Então, quem tiver interesse em saber mais sobre o tema ou acha que alguém esteja precisando saber, esse é o momento. Pode encaminhar aí a live para os colegas, amigos. Vou agora aceitar o Dr. Hélio para compor aqui com a gente. Já está na sala, já vai entrar. E daqui a pouquinho vai entrar a Zilma também. Boa noite, Paula. Oi, Hélio. Tá virada, Hélio. Oi, eu vi, só tô tentando achar onde que é que desvira aqui, que não tá aparecendo para mim. Pera. Maravilha. Foi. Aí, virou. Isso aí. Vamos enviar, pessoal, ajudar a divulgar a live. Doutora Zilma já está conosco aí, aguardando. Já vou enviar a solicitação de convite para ela. E aí, Hélio, queria comentar uma coisa com você que eu achei muito interessante. Acabou que foi tão corrido hoje, não deu tempo. Quando a Zilma fez a divulgação da live, eu achei tão interessante, porque nós fizemos a divulgação de uma modalidade de terapia que pode ajudar na solução dos conflitos. E eu não sei se você observou, quando a Zilma fez a postagem dela, ela, ela foi mais além, ela colocou como uma forma preventiva. Eu achei tão bacana, né? Então, assim, talvez nós tenhamos a possibilidade de não ter que tratar do conflito, né? Só tendo conhecimento dessa ferramenta, praticando essa terapia, é possível que a gente consiga evitar a ocorrência de um conflito. Eu achei muito bacana, muito interessante a Sim, abordagem dela na mas, divulgação. mas a ideia realmente que se dá nessa justiça multiportas, desses novos meios, como mediação, conciliação, advocacia colaborativa, constelação e N outros métodos, círculos restaurativos, é realmente ou de prevenir o conflito ou de prevenir o agravamento, né? Porque até ao divulgar a live no Facebook, eu faço divulgação em alguns grupos que eu participo, dentre eles alguns grupos que são grupos que tratam de alienação parental. E aí um dos seguidores não acredito porque para a mulher alienadora não dá certo, não vai porque tem de ir para a justiça, fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, olha, cada caso é um caso, depende do nível do nível do conflito, do nível da alienação. E se todo mundo pensar em ir para a justiça, o que vai acontecer? Um congestionamento ainda maior de processo, uma demora ainda maior, aí naquele caso que realmente deveria ir para lá, vai demorar mais que vai beneficiar a alienação.
Então, se todo mundo partir que não tem jeito e tem de ir para a justiça, não vai ter jeito nem na justiça, nem em lugar nenhum mesmo. Certo. Então, assim, realmente a abordagem é essa. Estava aqui falando com o Hélio, Zilma, que eu gostei quando você fez a publicação, a divulgação, você usou uma palavrinha ali que me encantou, de que serve preventivo, né? Ou seja, talvez serve como uma forma de evitar o conflito, né? Eu tinha pensado na resolução, né? Porque o meu campo de atuação, você já foi muito mais além. Achei muito bacana e não tinha pensado nisso, porque de certo, quando a gente detém alguns conhecimentos e a gente consegue olhar para o outro e entender que ele também tem as questões dele, às vezes torna mais fácil a convivência e em razão disso, evita-se o conflito propriamente dito, né? Achei muito bacana a forma como você apresentou o tema. Mas, Zilma, já vou de antemão agradecer a sua presença. Nós estamos ensaiando esse encontro já há algum tempo, né? Graças a Deus, terminando o ano e ele aconteceu. Então, desde já te agradeço a presença e né, o empenho de estar aqui com a gente. A gente sabe que sua agenda é lotada, mas você se esforçou e atendeu o nosso pedido. E estou pedindo também para todos que estão conosco aqui para estar encaminhando o link da live, né, para os demais, para os amigos, principalmente aí quem já está online, dá uma olhadinha aí. E qualquer um que queira conhecer mais sobre o tema, mesmo que não seja da área de direito, que que queira conhecer essa forma de terapia, ou que vocês acham que a pessoa esteja precisando conhecer, né? Eu já fiz muita propaganda da constelação só falando da ferramenta e criou curiosidade, né? Mas, Zilma, enquanto a gente encaminha aqui para mais pessoas, a gente vai fazer uma breve apresentação, tá bom? Como pode ter pessoas aqui do seu perfil, né? Seus espectadores aí. Eu apresento o Hélio me apresenta e depois nós te apresentamos para que o nosso público também passe a te conhecer. Bem? Então, maravilha, pessoal. Nós estamos aqui com a doutora Zilma Gasparini com o tema, já mencionei, a importância da constelação familiar sistêmica na solução dos conflitos familiares ou até mesmo na prevenção, né, dos conflitos familiares. Doutor Hélio, advogado atuante no ramo do direito de família e sucessões, aqui em Linhares e municípios próximos. Doutor Hélio é pós-graduado em Direito de Família e Sucessões, pós-graduado também em Mediação e Arbitragem, pós-graduado também em Didáticas do Ensino Superior, professor, escritor de artigos, né? Vem aí apresentando seus artigos do Brasil afora, e seminários, e professor universitário, atuou comigo no Núcleo de Práticas Jurídicas, também professor de Direito de Família e Sucessões, e idealizador dessa quarta-feira de live no Direito de Família, que eu tenho o prazer agora de estar com ele. Hélio? Bom, apresentar aqui minha colega, que me acompanha, a doutora Selma, né? Doutora Selma Segata, advogada familiarista, com escritório sediado em Linhares, atende Linhares municípios vizinhos, né? Pós-graduada em Direito Público Municipal, pós-graduanda em Direito de Família e Sucessões, atualmente é coordenadora e professora do Núcleo de Práticas Jurídicas da Facel, o NPJ, nossa faculdade pública municipal, se tiver alguém de fora aí. Doutora Selma também já deu aula em outras cadeiras, né, em outras disciplinas, inclusive me deu aula em Direito de Família na minha época de faculdade, né? Me ajudou a trilhar esse caminho, né? E palestrante, e eu tive o prazer de trabalhar com ela aí no NPJ por aproximadamente 2 anos, onde viemos desenvolvendo alguns projetos complementares com um foco na interdisciplinaridade, na prática cotidiana, nessa prevenção, nesse olhar diferenciado e diferente que a gente tem de ter a cada dia, não só nos advogados, mas outros profissionais também, mas a advocacia familiarista demais. E depois da pandemia a gente passou para o digital nos projetos lá, eu passei para a live aqui, ela veio junto e estamos aí. E dar boa noite, que eu não dei boa noite ainda a doutora Zilma aí, né? Seja bem-vinda e espero que façamos outras lives também, assim como essa.
Tá. Hélio, antes da gente apresentar a Zilma, eu só queria perguntar se a imagem de todo mundo e o som tá ok. Zilma, a sua imagem tá trepidando um pouco pra gente, pelo menos para mim. Eu estou reparando isso, mas até olhei aqui, não é a internet. O que está causando isso? Tá? Mas aí o áudio, pelo menos agora tá bom, porque a gente não tinha te ouvido ainda, tava com medo de estar dando alguma interferência no áudio, mas tá ok. Não, Então tá, vamos Não, seguir o então. áudio tá ok. A imagem, para mim, não tá aparecendo. Tá toda negra aqui, mas pode ser que seja algum problema aqui também. Não, para mim tá aparecendo, mas ela dá uma trepidação às vezes, uma tremorinha. Mas dá para entender sim. Então vamos lá. Nossa convidada de hoje é a queridíssima, minha professora querida, Zilma Gasparini. Ela é pedagoga, Mestre em Educação, terapeuta em constelação familiar sistêmica e renascimento, certificada pela Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos, CRTH 4225. e hoje estará conosco aqui falando, né, um pouco mais sobre a importância da constelação familiar sistêmica nos conflitos de direito de família, né? Nos conflitos, na solução dos conflitos familiares. Zilma, está com a palavra. boa noite a todos. Boa noite, Selma querida, doutor Hélio, a todos que estão já aqui conosco. É um prazer muito grande poder atender a esse convite e vir falar um pouquinho dessa área, né, de conhecimento que eu gosto tanto, que tem sido, assim, nos meus últimos tempos, foco de estudo, foco de muito trabalho, foco de muita investigação. Ao meu ver, a gente vai bater um papo, né, a respeito disso. Quando você traz a questão da prevenção, é algo que eu penso muito quando eu falo com uma pessoa, com alguém que eu encontro, alguém que eu conheço, falo de constelação, fora do consultório, né? Eu penso muito na prevenção, que quando você descobre um pouco da constelação, um pouco das leis, você pode trazer isso para o seu dia a dia de um jeito muito simplificado, muito prático, né? E isso permite, né, que a vida da gente seja mais leve, seja mais plena, seja mais clara, que a gente entenda um pouco mais dos conflitos que às vezes a gente se embrenha, né, e que podem ser, sim, prevenidos, muitos deles, né? Então é isso. Muito obrigada mesmo pelo convite, pela lembrança, né, de estar Como é que esquece? me convidando para esse trabalho. Eu estou observando que a minha imagem realmente está tremendo, mas assim, não faço ideia, não sei se é algo do aparelho, algo... Mas está tudo tão estabilizado aqui, eu vejo que quando eu mexo muito a cabeça, alguma coisa, ele dispara. Agora, por exemplo. Agora deu Pronto, mesmo. né? Mas se vocês acham que nós podemos continuar? Eu penso que podemos? sim. Não está atrapalhando, não. Podemos continuar assim. Zilma, por mim também, pode tocar. A gente realmente vai ser um bate-papo, né? O nosso perfil é esse, né? Uma coisa leve, um bate-papo de fácil compreensão. E vira e mexe, nós vamos dar, assim, fazer as nossas intervenções, passar alguma pergunta que por acaso venha, né? Dos espectadores, tá bom? Pode ficar à vontade. Sim, sim. Isso é muito bom, né? Um bate-papo, então, tem que ser todo mundo falando, todo mundo interagindo, né? Quero agradecer logo a presença de algumas pessoas que me seguem, né? Eu consegui disparar o aviãozinho logo que eu cheguei, eu acho que eles, não sei se eles conseguiram me achar, onde eu acho que eu não fui muito clara, que não seria no meu perfil, né? E eu não sei se está aparecendo lá no meu perfil, eu estando ao vivo. Então, talvez eles tenham essa dificuldade. Você acha que aparece? Parece sim. Parece, né? Então, eles vão o anfitrião, a única questão do anfitrião que é ele que aceita quem vai participar e é quem pode deixar gravado na timeline, mas aparece em todos os três. A pessoa consegue acessar então, por todos os três estragantes. Perfeito. Então, gente, para começar, para falarmos um pouco de constelação familiar sistêmica, a gente precisa falar do Criador,
né, que foi Bert Hellinger, o criador das constelações. Um senhor que faleceu ano passado, com quase 100 anos, né, e que dedicou a vida praticamente inteira à constelação. Tudo começou quando ele, como padre católico, foi para a África do Sul como missionário, viver junto com os Zulus e catequizar aquele povo, né, pensando ele que seria dessa forma. Quando ele começou a conviver com eles, né, ele percebeu que ele tinha muito para aprender, muito mais do que ensinar. Ele observou que aquele povo, eles viviam de um jeito muito pacífico, que eles conseguiam resolver os conflitos deles internamente muito bem, que havia um respeito muito grande pelos mais velhos, que eles honravam os pais, os avós, os antepassados. Então, ele observou que existia uma ordem respeitada, ele observou que as relações eram muito equilibradas. E ele saiu dali, quando ele terminou esse trabalho da África do Sul, ele resolveu deixar a batina e aí ele foi estudar um pouco mais a respeito dessas relações. Foi quando ele teve a ideia de criar a constelação familiar e criar as 3 leis que regem os relacionamentos humanos, né? Mas antes disso, muitas pessoas falam, ele criou a constelação a partir dos Zulus, lá um povo, né, considerado um povo que tinha uma cultura muito localizada, que a cultura erudita, as teorias, eles não acessavam isso. Não, ele saiu dali e foi estudar. Ele passou muitos anos, deixou a batina e foi estudar. Ele transitou pelas principais teorias existentes que tratavam, né, que tratam das relações humanas. Então, tudo ele foi beber na fonte. Ele estudou diretamente com Virginia Satir, que era considerada a mãe da terapia familiar. E aí ele foi para a teoria do script, ele estudou psicanálise, ele estudou teoria transacional. Gente, quem tem oportunidade de ler a obra dele, a última obra, que é uma autobiografia, vai perceber que ele estudou tudo, praticamente. É um caminho, assim, até PNL, que é algo bem mais próximo da nossa realidade, da nossa atualidade, ele estudou PNL. E de tudo ele pegou um pouquinho, de tudo ele foi trazendo os conceitos, incorporando a constelação familiar. Então, a constelação familiar não tem nada de místico, tá? Não é uma ciência, mas ela é embasada em várias ciências. Tá? Ela é uma filosofia, uma prática filosófica que faz uso da fenomenologia, tá? Mas isso não desmerece muito, muito pelo contrário. Isso engrandece essa área de conhecimento que traz como pano de fundo tantas outras ciências, tantas outras áreas, né, que respaldam o que a gente faz, respaldam o trabalho da constelação familiar. Então, quando ele fez todo esse estudo, ele tipo assim, ele foi praticando todo o tempo, ele foi documentando isso. Por exemplo, sobre relacionamentos de casal, a prática dele de relacionamentos de casal. Ele tem mais de 5.000 estudos, casos atendidos, catalogados. Então, tudo ele ia testando, ia catalogando, né? E ia aperfeiçoando até chegar, né, à nossa época. No Brasil, mais ou menos 20 anos a gente tem a constelação, apesar dela ter chegado, se diversificado tanto para tantas áreas, né? Ela existe já há esse tempo. Em outros países, Estados Unidos, na Europa, há mais de 40 anos. Então, está bem mais sedimentada lá do que aqui, né? Estudando, então, né, buscando esse conhecimento, ele criou, que embasa a constelação, são as 3 leis sistêmicas, que eu falo que aí é uma preventiva, você conhecer essas 3 leis, porque quem conhece essas 3 leis e coloca elas em prática, vai viver bem em família e sociedade. São elas, pertencimento, a primeira, que é muito forte, onde ela diz que ninguém pode ser excluído, todos têm direito de pertencer, desde uma criança que não nasceu, que sofreu um aborto,
até aquela pessoa da nossa família lá de trás, às vezes, aquele vovô, aquele pai, que bebia muito, que não era bem vindo na hora que as pessoas se reuniam, então eles excluíam, né? Então, toda exclusão, ela vai ter uma compensação no sistema familiar. Por quê? Porque nós estamos vinculados fortemente, né, nós temos um amor familiar muito forte. E essa vinculação, muitas vezes, ela se dá inconscientemente. Então, a importância da gente não excluir, da gente tentar todo o tempo, né, trazer para junto, acolher e permitir que todos possam pertencer. Segunda lei, equilíbrio de troca. A gente observa isso muito nas relações de casais, né? À medida que eu entro igual marido e mulher na relação, isso a gente pode observar, relação da empresa, também a gente vai ter isso, a gente vai ver isso nas relações de amizade. Nós entramos iguais e vai ter uma troca aí, né? Uma troca que, no caso do casal, uma troca com muita amorosidade. Eu entro igual, né, da mesma posição, eu faço por esse marido tudo que eu posso, tudo que eu consigo, tudo que eu tenho vontade. Ele, na medida, também vai retribuindo. E assim a gente vai tendo uma troca equilibrada. Quando eu faço muito, eu me distancio. E às vezes eu não deixo espaço, ou o outro não tem como retribuir, porque eu faço muito. Então, esse equilíbrio de troca ele tem que ser sempre observado. E a terceira lei é da hierarquia, ou ordem. Quem chega primeiro tem prevalência. Os nossos pais chegam primeiro, trazendo a nossa vida. Então, eles são grandes, eles têm prevalência. O nosso irmão mais velho, nossa irmã mais velha, né, tem prevalência. Eu devo obediência, no caso de irmãos? Não, eu devo respeito muito grande, porque a realidade dele pode ter sido muito diferente da minha realidade quando eu cheguei, né? Na empresa, quem chegou primeiro? Às vezes aquele pai que não tinha nem um estudo muito aprofundado, né? E construiu aquela empresa e ele trouxe e levou isso adiante, os filhos chegam depois e às vezes com muito conhecimento, com muito estudo, e esquecem quem foi que começou lá atrás. Então, essa ordem de chegada é muito importante ser respeitada. Então, Bert Hellinger, ele observou que essas três leis, elas eram fundamentais para que houvesse harmonia nos sistemas, né? E hoje, quando a gente fala de sistema, o sistema principal que nós estamos inseridos é o sistema familiar, né? Nós nascemos nele, então ele tem muita força na vida da gente, muita influência na vida da gente. O nosso vínculo é um vínculo inquebrantável, né? Mas isso acabou, né, essa teoria, esse estudo todo, ele acabou sendo aplicado para outros sistemas. Hoje está no sistema judiciário, com muita força, está nas escolas, no sistema educacional, está nas empresas, grandes empresas que resolvem os conflitos, tem uma área que lida com constelação familiar, né? Empresas como a Johnson & Johnson, empresas que você pensa assim, será que eles utilizam isso? Né? Então, tem observado e tem utilizado, está nos hospitais, né? Está nas organizações de modo geral. Então, ela se expandiu muito, apesar de ser ainda tão pouco conhecida. Posso ir continuando? Estou falando demais? Pode. Pode, isso. Tá. E quando a gente pensa, então... Hoje é aquele dia que a gente fica mais quieto, porque é uma área aí que a gente sabe que é interessante, é um método que está, dentre outros, sendo utilizado para minimizar o impacto da quantidade de ações na morosidade do judiciário, mas que a gente não tem domínio, a gente sabe superficialmente sobre ele. Então, hoje é o dia que o convidado fala muito. Quando eu fiz a minha formação, quando eu comecei a constelação, eu me surpreendi muito, porque os meus colegas na minha formação, eu tinha vários colegas de áreas diferentes, e tinham vários juízes, tinham advogados, tinha um padre, eu lembro que me chamou muita atenção, né? E hoje, assim, muito rapidamente a gente vê
meus colegas juízes que fizeram, eu vejo eles atuando na área deles, lá na cidade deles, onde eles estão, como que eles utilizam a constelação. Então, isso me surpreende. Eu também vejo como que foi rápido e como tem se expandido assim, com muita força. É uma área que demanda muito estudo, é uma área que demanda muito conhecimento, a gente não para. Agora mesmo, agora nesse mês, eu estou indo fazer uma formação internacional rápida na área de doenças, que é uma área que me instiga muito. Então, a gente tem buscado, eu vejo que todos que estão na área, que têm praticado, têm visto a importância. Então, eu vou falar um pouquinho agora na questão que eu percebo, assim, ligada com a área de vocês, né? Como que a constelação ela pode ajudar no quesito, por exemplo, de alienação parental, né? E aí eu vou traduzir um pouquinho para as pessoas que são da minha área, que estão aí, né, os clientes, os amigos, né? Com a separação dos pais, muitas vezes a gente sabe que ocorre a alienação parental. Então, isso ocorre quando um pai, ele influencia, né, o pai ou a mãe, os pais, influenciam o filho, seja uma criança, uma adolescente, a repudiar o outro genitor. E então, quantas causas que a gente vê, né, de pais indo para a justiça brigar pela guarda do filho ou brigar para retomar a guarda do filho e que muitas vezes existe alienação parental, né? Então, o pai, ele tem a guarda do filho, ele fica constantemente, quando ocorre, né, a alienação, para as pessoas entenderem melhor, eu sei que vocês são expert no assunto, mas eu fico pensando nas pessoas, de um modo geral, né? O pai, ele fica constantemente falando para o filho que a mãe não presta, por exemplo, né? Que a mãe abandonou ele, que a mãe não foi uma boa mãe, né? E isso é muito difícil para o outro lidar. E imagina um advogado que recebe uma causa dessa, né? Você tem uma criança envolvida e ela é quem perde mais. E quando você consegue mostrar, através da constelação, utilizando o conhecimento sistêmico, como essa criança pode sofrer e como ela pode ser afetada, eu acho que isso é muito bom. Eu acho que muitos pais deixariam de praticar alienação parental. Ô Zilma, quando eles descobrem. É interessante essa situação e a gente tem que ter uma cautela muito grande, né? É bom você ponderar aí, que a gente tem uma lei que inclusive hoje está se discutindo se revogar, uma lei que ela traz um rol exemplificativo de atos de alienação, né? Então, assim, que parte desde aquele momento, digamos assim, que o genitor não guardião vai buscar o filho na casa do guardião. E ele fala, meu filho não vai, porque eu não vou deixar, que é um ato, até o ponto que é o filho que já fala pela boca dele, eu não quero ir, né? Então, assim, quando você tem nesse meio aí, chega esse ponto de se falar mal aí, tá bom. Agora, o problema é quando se vem uma coisa mais pesada, de implantar falsas memórias, de chegar a uma questão de falsas acusações, tanto da Lei Maria da Penha, quanto de violência sexual. Mas a gente tem que tomar um cuidado principal, o seguinte, porque hoje é igual o que o dano moral está para os outros ramos do direito, porque tudo é dano moral, você passa no meio da rua, espirrou, não, me ofendeu minha moral, é dano moral. Então, também no direito de família, tudo virou alienação parental. E a gente tem de tomar cautela, por quê? Porque eu lembro que até em minhas idas em Vitória na escola lacaniana, nos encontros lá que a escola lacaniana de Vitória fazia uns encontros bons, interdisciplinares entre profissionais do direito e psicanalistas, se falava o seguinte, o que as pessoas muitas vezes negam para elas, os adultos negam, é de entender que criança mente, que criança manipula, que criança também traz as coisas da cabeça dela. E que muitas vezes você, como advogado, tem de frear. O cara chega com a história, o homem ou a mulher, você fala assim, vem cá,
tem certeza que tá vindo chumbo do outro lado, não é a criança. E tem casos que a gente a gente começa a sentar e conversar com o cliente, aí o cliente começa, não, na realidade a criança chega aqui e fala algumas coisas assim, eu acho que realmente ela tá, porque a criança quer dar aquela manipulada para se beneficiar, entendeu? E acontece em alguns casos assim. Então, assim, muitas vezes, aí é essa hora que, de repente, os pais tendem a abrir um pouco mais a mente, sentar, conversar, em vez de se atacar e conversar com o filho, levar o filho para um tratamento, seja terapêutico, seja na própria constelação, em outra situação. Então, é uma cautela muito grande isso, porque há uma confusão muito grande, porque o término de uma relação gera um impacto negativo na criança também. É uma nova realidade para ele, concorda? Sim, com certeza. Eu vejo que a criança ela é muito perspicaz, né? A criança precisa ser um adolescente. Uma criança, ela tem todo o sentimento ali, que às vezes ela nem vivenciou, mas ela tem a energia daquele casal ali, daquele pai, daquela mãe, e ela tem um medo enorme de não pertencer, né? De que significa não pertencer? Papai e mamãe se separarem, e aí como é que vai ficar? Papai e mamãe se separam, e eu vou ficar como? Né? Vou ficar com quem? Então ela já traz todo esse medo, né? Porque esse vínculo familiar é muito forte nessa criança. Quando você traz essa questão de ouvir, hoje existem formas de constelação, tipos de constelação, e eu estou me especializando de uma específica, que é a constelação multifacetada, que ela é muito indicada para essas questões, onde, inclusive, quem vai constelar é o advogado. Olha que interessante. O advogado ele fala, olha, eu estou com esse processo, com essa, aí tá a criança a situação, o pai a situação, a mãe a situação, acontece isso. Ele traz todas essas questões e ele se arma de informações, né? Ele se apropria, melhor dizendo, de informações que ele vai poder depois direcionar aquele casal, ou o homem ou a mulher que está pedindo, né, a guarda da criança. Então, isso é muito importante a gente saber. Eu vou te dar um exemplo, eu gostaria de dar um exemplo de casos práticos, né? Vou dar um exemplo de um caso que eu atendi uns 6 meses atrás, de uma mãe que veio cancelar a doença de uma filha, né? A obesidade, um caso muito específico que vem muito. A gente sabe que uma das grandes possibilidades ligadas à obesidade via constelação familiar tem a ver com a mãe. Eu não tenho a mamãe, eu sinto falta da minha mãe, eu não me relaciono bem com a minha mãe, então eu não me preenchi da minha mãe, então eu tenho um buraco dentro de mim. Então eu me preencho como, já que eu não preenchi da minha mãe? Eu me preencho com a comida. E quando você detecta isso, é muito, 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 muito forte, né? Então eu me preencho com a comida. Então esse caso que eu quero dar exemplo, ela chegou para constelar o filho, um filho de uma criança de 9 anos, e aí ela falando que ela teve dificuldades desde que ele nasceu, que ela não foi muito boa mãe, que ela tinha uma culpa e tal. E aí, o que eu perguntei para ela? E a sua mãe? Como é que era o seu vínculo com a sua mãe? Aí ela falou, eu não tenho mãe. E aí eu falei, me desculpe, sua mãe faleceu, você era pequena ainda e tal. Ela, não, ela começou a rir. Não, minha mãe está viva. Só que eu não tenho mãe, minha mãe foi embora, eu tinha 4 anos de idade. E aí ela vomitou, gente, tudo que ela tinha desde pequena. Só que a fala dela não era dela. Com certeza aquilo ali foi o pai, foi os avós e tal. A minha mãe, ela foi embora, eu tinha 4 anos, ela não cuidava da gente, minha mãe não prestava, minha mãe era uma vadia. Olha só, coisas assim, começou a falar da mãe, falei, mas como é que você sabe disso tudo se você tinha 4 anos quando a sua mãe foi embora? Tá? Você lembra disso? Você sabe disso e tal? E aí soltou, não, meu pai, ela não cuidava, meu pai entrou na justiça, pegou a nossa guarda, e aí a gente ficou com ela, sumiu, e eu nunca mais vi ela. Então,
A lealdade sistêmica, nossa, é muito maior do que a gente imagina. Essa criança, ela estava comendo não só pela falta da mãe, mas também pela falta da mãe, no caso da avó. E aí a gente vai vendo uma repetição de padrão, né? Então, no fundo, quem precisava cancelar não era a criança, era a mãe que precisava tomar essa mãe, preencher-se dessa mãe, para então poder ser mãe inteira para essa criança, né? Ser mãe completa, poder se doar, para poder acolher essa criança devidamente, essa criança ter acesso a essa mãe incompleta. E aí, nesse ponto, eu quero chamar a atenção, né, em algumas coisas que os pais, e quando você vê isso como prevenção, quando o advogado sabe disso, quando o juiz sabe disso, quando os pais sabem disso, quando nós sabemos disso, como que fica fácil? Né? Algumas, como se fosse sub-leis. Primeiro, para a constelação familiar. Sim, todas as áreas. Todas as áreas, sim, sim. Olha só, empresários, às vezes eu converso e atendo empresários, como que isso amplia, né? Amplia a nossa visão, como isso expande o nosso inconsciente para olhar para aquilo que às vezes a gente nunca nem imaginou que uma pessoa pode sintomatizar algo que não é do Deus que quis, tá? Mas que vem de uma transgeracionalidade, muitas vezes. Né? Então, para a constelação, por exemplo, não existe ex. Ex é exclusão. É um negócio da gente falar, ouvir falar ex-marido, ex-mulher. É primeira mulher, segunda mulher, primeiro marido, segundo companheiro, como você quiser. Ex não. Assim como não existe ex-filho. Né? Eu tive meus filhos, eu casei de novo, tive outros. Os primeiros são os ex. Não, vão ser sempre os nossos filhos. E eles têm a lei da ordem de chegada. Eles têm prevalência, eles têm prioridade. A prioridade diante dos filhos que vêm depois, inclusive. Né? E quando a gente entende que esse é exclusão, é muito interessante. Eu olho para o primeiro e sei que eu tenho vínculo com ele, né? Mesmo que não seja um vínculo de amor, né? Um vínculo, vamos dizer assim, um vínculo ativo. De amor pode existir para sempre, né? Mas um vínculo ativo, porque eu casei de novo, mas ele é o meu primeiro marido, ele é o meu primeiro companheiro. Então não existe esse. Um filho, outra coisa que a gente tem que guardar muito isso, um filho, ele representa os pais em sua totalidade. Então, o meu filho, a minha filha, ele é eu e meu marido. Eu e meu marido, nós estamos nele. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo só em termos de DNA, pele, cabelo, cor dos olhos, tá? Não estou dizendo só isso. Eu estou dizendo também em emoções, em sentimentos, tá? Em história, em destinos. Por quê? Até pouco tempo a gente não sabia que a gente herda também as emoções, o lado emocional. A gente pensava que fosse só esse lado material, né? E junto com esse emocional vem todo um lado espiritual, de destinos, né? A gente não sabia, com os estudos da epigenética, a gente pôde descobrir isso, né? Descobrir como é que vem chegando essa herança. Então, quando a gente pensa que nós, pais, estamos em nossos filhos na totalidade, o filho, eu gosto sempre de mostrar isso daqui, um filho, ele é 50% papai, 50% mamãe. Então, o filho, ele tem os dois dentro dele, tá? Completando, tá? Os dois estão ali juntos. Mesmo que esse homem aqui, que foi meu ex-marido, eu não queira ver a cara dele pintada nem com ouro. Mesmo que eu tenha raiva dele, mesmo que eu não dê um espaço para ele, tá? Ele está ali no meu filho, tá? Então, quando os pais, numa situação de alienação parental, por exemplo, eles descobrem, eles percebem, eles conseguem entender que esse filho é a junção dos dois, tá? Quando eu falo para esse filho, o seu pai não presta, o que esse filho vai sentir se ele tem esse pai dentro dele?
Será que eu presto? Será que eu sou tão bom assim como a mãe diz? Será que eu presto? A vovó está dizendo assim que meu pai casou com uma mulher à toa. Opa, será que eu sou à toa? Será que eu também sou isso? E aí já começa um conflito interior. Pode gerar um trauma, uma dificuldade que ele vai levar para toda a vida. Se for uma criança pequena, por exemplo, que estiver se desenvolvendo ainda, onde a parte neuronal até os 7 anos está se completando, né? Então, essa formação de personalidade ainda está em desenvolvimento. Então, você imagina quando você fala isso. Então, quando você fala, vem com aquele desfecho, pega a criança para ficar os 15 dias com você, se a guarda compartilhada, e você aproveita para você descascar a mãe dele, né? Para você... E aí esse menino começa a se escutar, e dependendo do tempo que ele fica, tá? Dependendo do tempo que ele fica, ele já volta para casa meio que assim, já olhando para a mãe meio atravessado. Uma criança, ela é influenciável, sim. Ela pode sofrer lavagem cerebral? Sim, fortemente. Você repete, e ela acaba acreditando, igual naquele exemplo. Quando eu falei para aquela minha cliente, que ela foi constelar, que você tem certeza que sua mãe é isso tudo? Você tem essa convicção, tá? Que a sua mãe está morta porque disseram que ela fez isso, fez aquilo? Ela ainda é sua mãe, né? E você começa a trazer que ela está dentro dela, que ela trouxe o principal, que ela trouxe a vida, né? Mesmo que ela tenha sido uma pessoa com dificuldades na vida, ela trouxe a vida. E a vida, gente, é a maior preciosidade que a gente tem, não tem nada maior que isso, tá? A vida, a mãe é um portal, né? Então, quando a gente começa a trazer essas informações para o cliente, ele já começa, poxa vida, outro dia mesmo estava pichando o pai, falei isso, e às vezes solta, na hora de um momento de separação, de briga, né, de divórcio, que é difícil, solta sem querer, fala sem querer, seu pai me deixa maluca, seu pai é um doido, seu pai... Para a mulher da mesma forma, né? Então, lembrando que numa separação de casais, não tem essa questão de falar assim, ele é o culpado, né? Ele é o culpado. Como que ele é o culpado? Em toda relação, 50% da responsabilidade é de um homem e 50% é da mulher. Isso tem que ser lembrado, que a constelação ela trabalha com essas informações. Em cima, todo o tempo, batendo. Quando ele chega lá falando muito do seu marido, meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido... Tá bom, não quero saber do seu marido, quero saber de você que está aqui na minha frente, que pode se defender. Tá? E aí começa. Pode falar, Hélio. Tem um autor, né, de direito de família, um dos maiores autores, né, do Brasil de direito de família, o Rolf Madaleno, que eu sou fã de carteirinha dele, né, grande autor. Ele fala o seguinte nas palestras dele, que anteriormente, né, só para contextualizar, a gente, num processo de separação que precedia o divórcio, a gente discutia quem era o culpado, né? Hoje já superou isso, e aí ele usa isso falando o seguinte, o que você falou, eu lembrei tanto que eu comecei a rir, que você falou, ambos são culpados. E se você me disser que nada você teve culpa de escolher mal. Ele fala desse jeito. Interessante. Então, quando você vê numa separação, e é muito interessante, eu atendo muito casais, muito casais. E você vê isso todo o tempo, quando você traz essa questão dessa divisão, né, de que a responsabilidade ela é dividida, como é que é, quando você chega igual, um não é mais que o outro, né, e você vai trazendo isso, parece que vão se acalmando os ânimos, muita gente vai rever o que ela estava reivindicando, vai rever a própria postura, ou seja, é isso que a constelação promove, uma ampliação de visão, porque às vezes eu estou aqui,
fechadinha, sabe? Eu preciso fazer isso, eu preciso ampliar, eu preciso expandir, né? E às vezes eu carrego tanta coisa no meu inconsciente que vem lá no meu inconsciente pessoal, que vem lá dos meus pais, que tiveram brigas, que tiveram separação, e às vezes você olha lá para trás, até os avós, você vai buscando, e às vezes você vê brigas ferrenhas, né? Nessa geração atual, que vem lá de trás. Por isso que a gente diz que a constelação, ela busca também explicações da nossa transgeracionalidade, lá de trás, né? Entender isso. Eu não sei como é que a gente está de tempo aí, mas eu queria dar um exemplo ainda. Eu falo muito, né? Eu vou perdendo a noção. Não, ainda temos 15 como é que minutos ainda, tá tranquilo. Pode dar seus exemplos. 15? Sim. Tá, eu que vou dar o exemplo e depois eu vou falar um pouquinho a respeito de adoção. Tá? Que é outra coisa que me perguntam muito, que eu prometi que eu ia estar falando isso um pouquinho aqui. Eu queria dar um exemplo que eu atendi praticamente uma família, porque começou com uma filha, depois veio as tias, depois veio os irmãos, chegando até a avó. Só não atendi o pai. Uma questão de alienação assim, fortíssima, 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 me marcou muito. Essa moça já, né, ela perdeu a mãe pequenininha, sabe? Muito pequenininha. E aí a mãe faleceu e o pai, né, ficaria com as crianças, ficaria com os filhos, né? E não foi isso que aconteceu. Eles lutaram, os avós lutaram, alegando todo o tempo que o pai não era um bom pai, que havia muita briga no casal, e até que os avós ganharam a guarda dessas crianças. Eram 3 crianças, e eles ficaram com as 3, e foi tanta briga, e tanta confusão, tanta discórdia mesmo, que esse pai acabou se afastando e deixando essas crianças com esses avós. E essas crianças, elas cresceram ouvindo todo o tempo que esse pai não prestava, que esse pai era um bandido, que esse pai era desonesto, coisas assim muito pesadas a respeito desse pai. E todo o tempo. E o que elas fizeram? Nenhuma delas, das três meninas, foram para o pai. Excluíram completamente o pai. E ficaram todo o tempo com essa avó. E um dia ela veio constelar, uma delas veio constelar justamente a dificuldade que ela tinha de ir para a vida, de se situar profissionalmente, de ter prosperidade, de encontrar o caminho, né? Então é muito importante quando a gente lembra que o pai e a mãe, nós somos 50% de cada um tem um papel na nossa existência, não é? Traz a vida, mas também traz a força, né? Então a mãe é ela que nos nutre. Os primeiros anos a gente fica na esfera da mãe, onde a gente aprende sobre relacionamento, a gente cuida do emocional, a gente aprende a receber essa nutrição, a se apropriar dessa energia da mãe. E depois, mais ou menos 6, 7 anos, a gente vai para a esfera do pai. Mesmo que o pai esteve presente todo o tempo ali, o pai ele tem uma força muito grande. É pela mão do pai que eu vou para o mundo. É pela mão do pai que eu busco a prosperidade, que eu vou ter segurança, que eu vou saber decidir o que eu quero, né? E é muito fácil a gente ver essa energia do pai e da mãe. Se você vê um casal com uma criança no parque, a mãe fala, filho, fica aqui pertinho da mamãe, não sai daqui não vai para longe, você pode se perder, não sobe aí que você cai. O pai fala, vai filho, pode subir. Sobe, que o papai está aqui te olhando, o papai te segura, pode ir, vai. Então, o pai, essa energia, ela é fundamental. E aí, voltando lá para o caso dessa cliente, ela não conseguia ir para a vida, ela é insegura, ela não conseguia definir uma profissão, né? Ou seja, ela ficou bastante tempo, a mãe dela faleceu, ela tinha 4 para 5 anos, mas ela não foi para a esfera do pai. O pai foi excluído completamente, como se ela não tivesse pai. E aí, quando a gente constela, o que a gente faz? Essa pessoa, ela precisa tomar esse pai, trazer esse pai para dentro de si, né? Receber essa força do pai.
Gente, e é assim, eu sou suspeita, mas é um processo lindo, de acolhimento, de força, de emoção, de muito sentimento, que é difícil alguém não querer, e alguém não aceitar. Existem casos difíceis, que a pessoa se nega, a pessoa fica resistente. Existe, por exemplo, uma criança que foi abusada pelo pai, né? É muito difícil ela aceitar, ela se apropriar e tal, mas é um caminho, né? É um passo, ela vai dando, ela vai entendendo que por trás de todo abusado, abusador existe um abusado muitas vezes, né? Que ele pode não ter recebido tanto. Ela vai olhando, isso não tira a culpa daquela pessoa, daquele pai, mas o pai que trouxe aquela vida, né, que ajudou a fazer com que ela chegasse e estivesse na vida, ele precisa ser reconhecido, pelo menos nesse quesito. Que nesse quesito, trazer a vida, ele foi perfeito. Se depois ele não acolheu, se depois ele abusou, se ele foi um pai ausente, né, se ele não foi bom pai, aí já é uma outra questão para ser vista, né, e avaliada. Então, assim, é um processo muito engrandecedor, né? Que te deixa, que pode te deixar, se você se permitir, num estado de plenitude muito grande. Posso seguir? Falar da adoção? Pode tocar. Alguma questão? Então, vamos lá. Adoção. Muita gente me pergunta, fala, Zilma, é verdade que Bert Hellinger era contra a adoção? Muita gente fala isso, por causa da postura que ele tinha a respeito de adoção. Ele não era contra a adoção. O que ele pregava? O que ele defendia? Ele defendia que quando os pais não podem ficar com a criança, eles precisam dar, por algum motivo, essa criança, né, para adoção, ele sugere, ele defende isso fortemente, que essa criança ela fique na família, ela fique no sistema. Tá? Que fique com os avós, se os avós não puderem, com o tio, com alguém que tenha esse elo, esse vínculo familiar. Por quê? Nós carregamos, né? Nós carregamos toda a nossa história, a história do nosso sistema, não só aquela que eu construí, que eu tenho consciência. Né? No meu inconsciente, quando a gente toma principalmente o conceito de Jung, eu trago no meu inconsciente pessoal também o inconsciente coletivo. Então, toda a história, todo o destino ali. Então, é muito importante que essa criança fique no sistema. Né? Esse sistema, ele vai se acolher e ele vai ser conhecedor, esses pais que vão ficar no lugar, no caso dos tios, se for uma avó, quem quer que seja, ele conhecerá, então, toda a história sistêmica e vai poder auxiliar muito bem essa criança nesse desenvolvimento. Caso ela desenvolva alguma lealdade, a repetição de padrão, qualquer dificuldade que ela venha a ter, então esses pais serão conhecedores. Então ele é a favor, sim, só que ele defende que primeiro tem que ser tentado esse caminho. Como que ele fala, o que ele diz a respeito da adoção? Ele fala que, primeiro, os pais adotivos, eles precisam assumir uma postura de gratidão com aqueles pais biológicos e trazer isso junto para a criança. Né? Se a criança é pequenininha, está ali, tal, na maioria não, assim, a gente vê muito isso de pais que querem adotar e fala assim, agora essa criança é minha, eu não quero que ela tenha vínculo com, que ela nem saiba, não quero nem que ela saiba que ela é adotiva, ou que ela saiba do pai e da mãe, ela quer decepar, cortar, como se pudesse desvincular. E isso não é possível. Então, o que pode ser feito? O que ele sugere, né? E eu acho muito bacana, toda vez que eu atendo pais adotivos, eu falo isso. Primeiro, ter uma gratidão muito grande por aqueles pais biológicos. Eles perderam, eles deixaram essa criança vir para que você ganhasse. Olha que lindo. Se eles não disponibilizasse, permitisse que essa criança chegasse até a sua família, seria difícil para você. Você está querendo muito adotar. Então, tenha gratidão por esses pais, porque quando você faz isso, você traz, você vibra uma gratidão que essa criança está aí agora nesse novo sistema, vai sentir essa gratidão. Então, essa criança que foi adotada, é importante lembrar, ela tem 2 sistemas.
né? Como se ela tivesse 2 pais, 2 mães, né? 4 avós, é tudo duplicado. E isso vai ficar nela por muito tempo, todo o período que ela estiver em desenvolvimento, até que vai chegar uma hora que ela vai adultecer, e aí ela vai deixar ir, né? Ela vai se desvincular, ela vai permitir, né, que isso vá completamente. E aqueles pais que cuidaram dela, que amaram, que adotaram, que deram nome, muitas vezes, fiquem, né, ocupando o lugar principal. Mas que todo tempo, quando vai rezar com uma criança, se tem o hábito, se é uma família religiosa, agradece pela mamãe e pelo papai que deram a vida, né? Mesmo que não saiba quem é, sabe? Mesmo que não saiba o nome, mesmo que se desvinculou, mesmo, não importa. Mesmo que morreram, agradece, tá? Os pais agradecem, a criança aprende a agradecer desde pequenininho. Quando eu faço isso, eu estou tomando os meus pais. Porque essa criança, a gente não pode esquecer, ela tem dentro dela o papai e a mamãe biológico, tá? Os que trouxeram a vida. E aí ela vai, à medida que ela vai convivendo nessa nova família, nesse novo sistema, ela vai fazendo parte, ela vai sendo incluída e vai abrindo, vai dando no coração um espaço para esses novos pais. Então, 2 pais e 2 mães, né? Então, é muito importante lembrar disso, lembrar de agradecer, lembrar de dar lugar. Se sabe o nome, se quer dizer quem são, diga, agradeça, vai trocando. Eu tenho atendido pais que adotaram e que as crianças já vêm com raiva desses pais biológicos. Então, como que ela vai pegar essa força para ir para a vida, né? E aí a gente sabe que as pessoas que não tomam os pais, uma das grandes possibilidades na mulher, né? Falta da mãe, o vazio da mãe, a obesidade. Nos pais, a falta do pai, o vazio do pai, os vícios, né? Então, às vezes, você recebe uma pessoa que vem constelar o vício, você não precisa perguntar muito. Como que é a relação sua com seu pai? Né? Ah, eu não me dou com meu pai, eu não falo com ele tem tantos anos e tal. Você não precisa buscar muito, já está ali, né? Então, lembrar, no caso da adoção, que ele não é só seu, ele é de 4 pais, no caso, né? E aqueles 2 biológicos, eles estão dentro da criança. E lembrar da hierarquia, que é uma lei muito forte da constelação. Quem chegou primeiro na vida dessa criança? Os pais biológicos. Não foram eles. Eles estão ali graças àqueles pais biológicos que deixaram essa criança prosseguir, que deram essa criança para ficar com eles nesse novo sistema. Então, motivo de muita gratidão, de inclusão, de pertencimento, né? De hierarquia, não ter raiva, ter amor por aqueles pais, né? E lembrar, no caso das crianças, voltando na questão que a gente está dizendo de marido e mulher, de alienação parental, lembrar que a criança ela precisa perceber, já que ela tem o papai e a mamãe dentro dela, se ela tem o papai e a mamãe dentro dela, ela precisa sentir que essa mãe está bem com aquele pai, mesmo que eles estejam separados, que eles estão bem, que um dia eles se amaram, né? Então ela vai amar esse pai dentro que está na criança. Se ela odiar esse pai, ela vai odiar aquela criança. A criança vai ter essa percepção, né? Então é muito importante a gente estar lembrando desses detalhes, dessas 3 leis, ordem, equilíbrio e pertencimento, né? Que elas podem trazer melhorias, né? Elas podem ser muito preventivas, porque quando eu sei disso, eu vou pensar muito antes de falar mal do meu marido, ou do meu primeiro marido, né? Ou do pai do meu filho, da minha filha, né? Eu vou olhar muito, eu vou pensar muito em falar dos pais biológicos, como eu vou falar, né? Então eu vou dar lugar a todos, porque todos pertencem. Vilma, eu achei muito interessante quando você disse no início que está se especializando, buscando especialização nessa questão da constelação sistêmica no que se refere à saúde, né, a algumas doenças. Em um dos workshops que eu fiz com você, a gente ouviu um depoimento de uma mãezinha que constelou um filho, um problema de alergia gravíssimo, você lembra? E sim, sim. Esse é o exemplo, Vilma, que eu sempre, quando falo de constelação para as pessoas, eu
né, tento passar esse exemplo. E aquilo foi muito impactante, né? Uma criança que tinha alergia a tudo, né? Acho que ela já tinha 3 ou 4 aninhos, nunca tinha experimentado um bolo, nunca tinha... era uma luta, né? Chocolate, nada disso. E aí, depois da constelação, a criança simplesmente... Ela tinha alergia até à vacina, né, Zilma? A mãe falou. E aí, depois da constelação, a criança adquiriu normalidade, né? Ficou curada de tudo. E aí, é claro que, né, na época, como foi o workshop, você teve a oportunidade de explicar para a gente até onde foi, né, o alcance da constelação e o porquê daquela criança, daquela geração, eu acho que era a 4ª ou 5ª geração, não estou me recordando muito bem, mas só estou falando isso, não tem muito a ver com o direito de família, mas para as pessoas terem a dimensão da profundidade, da extensão que a constelação familiar sistêmica pode alcançar na vida das pessoas, né? Para além de questões do dia a dia, de comportamento, de tratos, de relacionamento, né? Mãe, filho, irmãos, marido e mulher, enfim, primeira esposa, segundo. Para além disso, a constelação tem pelo menos foi o que eu aprendi com você e tenho lido muitas coisas, né? Que tem uma abrangência muito a gente maior. tem assistido. Sim, a gente tem assistido possibilidades de cura em muitas áreas, é muito incrível. Às vezes as pessoas perguntam, como pode, Zilma? Né? Eu falo, olha, não me faça pergunta difícil, não. Como é que isso se dá? Né? A gente não promete cura, mas a gente sabe que a constelação está nos hospitais, assim, experiências incríveis que a gente sabe que tem a nível de Brasil, médicos que utilizam constelação ao lado de doenças oncologistas, por exemplo, que faz o tratamento de câncer e ao mesmo tempo trabalha com a constelação, paralelo, é uma terapia integrativa. Hoje ela faz parte, inclusive, do SUS, né? Então, ela está muito presente e a gente, assim, todo o tempo, a gente pode constelar todas as doenças. Esse caso aí foi um caso muito forte, né? Que a mãe foi relatar. Esse dia também tinha um outro caso de endometriose. E a pessoa vai, mostra como ela foi constelar, que os médicos disseram que não tinha cura, disponibiliza todos os exames, né? E, então, assim, é muito incrível, é muito, assim... não existe, a gente não tem ainda parâmetro, e eu falo a mesma coisa que o Bert Hellinger falava, quando eles perguntavam sobre isso, ele falava, isso eu vou deixar para quem entende desse assunto explicar, o meu assunto é fazer a constelação. Né? Como é que se dá a cura, né? Mas a gente percebe o vínculo, como é que ocorre, né? E vem para todos? Não, porque tem muitas pessoas, elas não conseguem fazer inclusão, elas não conseguem dar lugar àquilo, elas não conseguem se permitir, né? Agora, existem casos assim que são fenomenais. Tá? Outra coisinha que eu queria que você esclarecesse para a gente, Zilma, quando você falou de lealdade, repetição de padrões, que você faz essa... Falhou, Selma, não consegui. Estão me ouvindo? Agora sim. Tá ouvindo? Você falou de lealdade, agora eu não vi o que você perguntou. Tá, acho que foi meu fone aqui. Essa questão da lealdade, Zilma, que você mencionou, com a repetição de padrões, qual a Se dá, né? Então, agora ela voltou. Eu estou tentando decifrar o que você queria saber. Eu imagino que você queria saber como é que ocorre essa lealdade sistêmica, essa repetição de padrão, é isso? Agora a tremedeira passou para mim, né? Aham. Exatamente. É por conta disso mesmo, Zilma, porque eu acho que quando a gente consegue
traduzir melhor essa questão da lealdade que você contou e a influência, né, a organização desse sistema, como que isso funciona para o desenrolar desses problemas e a solução disso. Se você puder pensar para a gente. Sim. Nós adoecemos e nós nos curamos pelo vínculo familiar, pela nossa necessidade de pertencer. E isso começa lá pequenininhos, às vezes na barriga da nossa mãe, nascemos pequenininhos, crianças, né, que tem um amor que a gente chama de amor cego, a psicologia estuda muito isso, né? Então essa criança, tudo que ela quer, tudo que ela deseja é pertencer, é fazer parte dessa família, é ter o papai e a mamãe perto dela. Então, esse vínculo se estabelece a partir daí. Nós estamos conectados, todos nós, no sistema familiar, como se a gente estivesse saindo na pontinha dos dedos, como se fosse uma teia invisível. E essa teia nos conecta, então, aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos irmãos, a todos os nossos ancestrais. Nós estamos interligados, né? A gente não sabia disso há muito tempo, como que a gente tem essa conexão. A física quântica traz muitos estudos que mostram isso, esclarecem isso para a gente. Então, esse vínculo, eu nasci naquela família e eu vou seguir a consciência dessa família. A consciência dessa família é o que me guia. Então, esse vínculo é tão forte que uma criança, tudo que ela quer é pertencer. Para ela, o mais importante é isso, o mais importante do que a própria vida. Tanto é que ela desenvolve doenças, assume dinâmicas que podem tirar a vida dela. Porque no amor cego, que ela acredita, poder como se for, é um amor imaturo, né? Então ela acha que ela pode salvar a mamãe e o papai. Ela pode compensar aquela dificuldade que eles estão tendo. Então ela se liga àquilo, não só o papai e a mamãe, como alguém lá de trás que ela sente nesse vínculo, nessa energia, essa exclusão. Então ela vem, as gerações seguintes, eu falo o exemplo da criança, porque são gerações seguintes, vem para compensar essa exclusão, vem para compensar essa dificuldade. Então, esse mesmo vínculo que às vezes faz desenvolver uma doença, quantas crianças a gente tem atendido com alergias, igual você deu exemplo, com transtornos, hiperatividade e tantas outras dificuldades que elas vão manifestar para chamar a atenção do pai, para pedir, papai, mamãe, me olhem, tá? Não vou embora não, eu estou aqui, eu preciso que vocês fiquem. Né? E aí, quando os pais percebem isso, quando os pais sentem isso, uma mãe vai constelar a alergia do filho, ela consegue perceber uma constelação da movimentação que ocorre, né? Ela consegue ver aquilo ali na frente dela, ela quer eliminar aquilo, ela quer dar lugar àquilo, ela quer acolher aquilo. Se é alguém lá, um pai daquela criança que ela excluiu, ela quer incluir. Se é a mãe dela ou o pai, se é um avô, quem quer que seja. Então, essa inclusão, essa energia toda que chega ali, dando lugar e compensando aquele que não pôde pertencer. Né? E aí a gente tem todo um trabalho, quando você faz esse diagnóstico, inclusão que a gente chama de frases de cura, que são frases que você fala para o seu inconsciente, na verdade. A pessoa repete lá, ela está falando para o inconsciente dela. Às vezes eu peço para ela falar assim, eu sinto muito se você não pôde pertencer. Eu digo sim para você. Ah, parece uma frase simples, né? Se você, por exemplo, está falando isso para um pai que você odeia, que você cortou as relações, que você não fala há 10 anos, será que você consegue falar? Eu digo sim para você, papai. Eu sinto muito que eu... Tem gente que não consegue. No inconsciente dele ali, ele está certo, aquele pai foi mal, fez tudo errado, tal, e ela não consegue. Tá? Então eu tenho que fazer várias tentativas, ir devagarinho, trocar a frase, voltar na teoria, explicar de novo, deixar ela olhar o que tem, o que apareceu no campo dela, né? Para tentar ampliar esse inconsciente e ela sair dali bem. Né? A criança, Selma, a gente não constela a criança, porque a criança até 18 anos eu não constelo. Tem gente que constela. Eu penso que a criança ela ainda não está
ela pode não ter maturidade para entender todo esse processo. Isso pode trazer conflitos para ela. Tá? Se é um adolescente que está nessa transição, né, já quase adultecendo, eu ainda peço, se insiste muito em fazer, eu peço para um adulto, um responsável, estar lá presente, acompanhar, entendeu? Mas a criança a gente não constela. Eu vou te falar uma coisa, que você falou que não constela criança ou até os 18 anos por conta da maturidade. Pasme! Eu estava falando disso para uma pessoa e apresentei o seu Instagram, né? E achei uma live de uma pessoa que veio para mim quando a gente começa a pesquisar, começam a vir, né? Muitas coisas. E mandei. E eu já vinha conversando com essa pessoa sobre o posicionamento dela com os pais, né? E tal. E ela viu essa palestra, leu algumas outras poucas coisas e ela me respondeu o seguinte: tá vendo como a culpa é da minha mãe e do meu pai? É tudo culpa deles. Aí eu... Então, assim... Não entendeu nada. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Então, assim, é aquilo que você falou. Pode não vir para alguém, porque talvez ela esteja ali com aquela máscara, né? Olha, eu estou em busca, olha, eu estou fazendo, olha, eu estou indo atrás, eu quero resolver, mas, né? Ela realmente quer? Ela realmente está aberta para isso? É um pouco complicado. Constelação não é para todos. Com certeza. Não é para todos. Naquele caso da mãe ali que eu te falei, que eu dei o exemplo da obesidade, que ela falou que não tinha mãe, que eu corrigi depois. Você tem mãe, sim. Tá? Você tem mãe. Quando você fala eu não tenho mãe, não, eu não tenho. Ela insistiu, brava e tal. Então eu peguei e falei assim, tá. Aí eu fiz um movimento lá, e ela se emocionou e começou a chorar. Eu falei, uai, você não tem mãe, por que você está chorando? Ah, que choradeira é essa? Para com isso. Você não tem mãe. Falei bem alto para ela. Certo? Você não tem mãe? Ela não repetiu mais. E eu tenho certeza que ela nunca mais vai repetir aquela frase, eu não tenho mãe. Tá? Então, às vezes, não dá aquele resultado imediato, mas a pessoa sai dali com algo mexido, algo que vai reverberar, né? E que tem muita chance, às vezes, de trazer uma grande mudança. Os efeitos da constelação, às vezes, não são instantâneos. Às vezes, uma pessoa demora um ano para me dar um feedback, para trazer uma informação de uma constelação que ela fez. Muito interessante como é que atua, como é que age. Zilma, nós estamos com o tempo na forca, mas eu quero pontuar ainda mais uma coisa com você. É a segunda lei. E aí a gente vai cair dentro do direito de família, né? Para a gente dar uma linkada aqui. Esse equilíbrio de troca. Quando você exemplificou, eu achei muito bacana, porque na grande maioria das vezes, aquilo que você falou, que um vai dando mais, e não dá espaço para o outro dar também, porque esse aqui já está suprindo muito. Na grande maioria das vezes, é justamente esse aqui que vem com a reclamação de que é só ele que trabalha, é só ele que dedica, é só ele que faz, é só ele que isso, e que não aguenta mais essa situação, porque o outro está sempre letárgico, o outro não se interessa por nada, o outro é apático, o outro não quer sair com os filhos, o outro. Sendo que ele que está procurando a gente para divorciar, aquele que está aqui, foi realmente o que mais deu mesmo. Mas por falta disso aí que você falou, né? Então, eu penso que, voltando naquela sua fala do preventivo, né, de evitar o conflito familiar, eu penso que se as pessoas tiverem mais consciência dessa segunda lei aí, porque a gente vem falando muito de pertencimento e de hierarquia, a gente chama quem está acima da gente, né? Mas essa segunda lei traz a gente para o tempo real, né? E para quem está aqui conosco, né? Não só o companheiro ou a companheira, mas com os filhos também, né? Então, traz a gente para o tempo real. Eu já anotei essas 3 leis várias vezes, todas as vezes que eu ouço falar, eu anoto de novo, mas hoje você me deu uma conotação, deu um outro link, eu achei muito bacana. Desenvolve para a gente um pouquinho dele. Então, tá bom. Essa questão do equilíbrio de troca, ele vai estar presente em todas as relações de amizade, né? Muito interessante a gente observar isso. Às vezes,
quando você trata, né, primeiro de relações de casais, né, de um casal, você tem que estar lembrando todo o tempo da questão de que os dois entram juntos, entram iguais, né? Os dois da mesma forma, com os mesmos direitos, né? Com as mesmas tarefas, com as mesmas incumbências, né? De suprir um ao outro, de troca, de que essa relação seja boa, que seja engrandecedora, feliz, para os dois lados. E aí, às vezes, pode haver um acomodado? Pode, mas às vezes eu tenho uma relação, que ele já vem como dono da situação, né? Ele já vem, já está instalado, já está trabalhando, já tem um ganho. É como se ele fosse o dono da relação, meio que vai tutorear essa relação, não deixando muito espaço para o outro. Pode existir comodismo do outro lado? Pode. O que ele tem que fazer? Esse que está dando, ele tem que estar puxando o outro junto. Eu não posso estar querendo ir, né, e deslanchar na frente e deixar o outro que não tem a possibilidade de correr como eu estou correndo, que não tem a força que eu tenho, né? E é muito interessante, quando você vê essa dificuldade de distanciamento, o que está aqui, que está recebendo muitas vezes é ele que quer sair do relacionamento. A pessoa chega e fala assim, olha, meu marido é tão bom, mas é tão bom, ele faz tudo por mim. Olha, eu casei, eu não tinha estudado, ele pagou minha faculdade, ele me deu carro, ele é amoroso, ele é atencioso, mas ele faz tudo por mim. Eu olho, mas por que então que você quer deixá-lo? Se ele faz tudo por você, se ele é esse marido maravilhoso. E aí ela começa a observar, começa a ver, será que eu estou dando, eu estou fazendo por onde? Eu estou criando caminhos, tá? Eu estou buscando ficar junto com ele? Ou será que a dificuldade é dele só? Que sai na frente, que vai indo, e vai deixando o outro para trás. Né? Vai deixando o outro com as dificuldades dele. É muito interessante quando você vê dois casais, um começa a estudar, um começa a se aprofundar, ele quer que o outro vá também. Não, eu fiz isso, fiz essa formação, fiz esse curso, vem estudar, vem ver, vem conhecer, vai puxando para você não ir ficando para trás, para você ir acompanhando. E quando a gente fala, não é só de coisas materiais, tá? É de relação mesmo, de amorosidade, de apaziguamento, é de companheirismo, de você estar ali presente, você estar ali todo o tempo no convívio mesmo, sendo parceiro, né? Então, o que dá muito, você percebe que ele pode inviabilizar que o outro consiga acompanhar isso na medida essa troca seja equilibrada. Então, você dar muito não quer dizer que você é o bom da relação, ou que você está fazendo certo, fazendo tudo por ela, sabe? Ou tudo por ele. Não significa isso. Significa você trazer o outro junto com você e né, fazendo essa troca equilibrada, não deixando criar esse distanciamento. Agora, no ano próximo, se Deus quiser e o Covid permitir, né, nós voltaremos aos workshops depois de todo esse tempo. E um dos principais que eu quero estar fazendo é um workshop só de relacionamentos de casal, tratando disso. Um dia inteiro, talvez até mais, só com essas vivências. Né, para a gente poder trabalhar isso, porque eu atendo muito, e não só presencial, muito online. Separados, casais com dificuldades e também juntos. Né? E é um trabalho lindo, é um trabalho assim, quando eles percebem como é que eles estão se distanciando, como é que essa troca está desequilibrada, o que eu posso fazer, o que eu posso pontuar, como eu assumo meus 50% dessa relação e não cobro tanto do outro, dizendo que eu sou bom e o outro, às vezes, é o falho, né? Então, é muito, muito interessante. E até entender, né, Zilma, que talvez até dentro dessa segunda lei, o outro realmente não tenha para dar, por limitações próprias, né? E entender que não faz porque não quer, é porque não pode mesmo, né? E associado às outras leis, eu acho que cria todo um contexto de compreensão, né? Autoconhecimento. Todas as vezes que eu participo, a gente tem que trazer uma palavra, a minha é sempre autoconhecimento, porque não sei se coincidentemente todos os workshops e as constelações que eu fiz, a minha palavra é essa, é autoconhecimento. Para além daquilo que a gente aprende, né, com a vivência do outro, a gente acaba diretamente, né, olhando para si e se vendo em alguma situação daquela, ou próxima àquela,
Então, eu penso, Zilma, sem querer fazer merchan, né? Mas é realmente um merchan, porque eu penso que se as pessoas conhecessem melhor e passassem ainda que... mas às vezes tem a questão do custo. Gente, só o workshop que é feito, para título de conhecimento, que o primeiro que eu fiz foi antes da pandemia, não sei se você recorda, na outra semana fechou tudo. E eu fiquei muito feliz em ter feito, porque eu tinha muita curiosidade, eu e ele já tínhamos trocado figurinha acerca disso. O Hélio tinha um posicionamento dele, não sei se já está flexibilizando, mas ele tinha um posicionamento dele acerca da constelação. Mas a Maiara, a esposa do Hélio, é adepta também. E eu queria muito conhecer e ver, inclusive o doutor Yuri, eu acho que participou de uma das suas formações também, né, Zilma? Ele já esteve aqui com a gente. Sim, doutor Eulo. Sim, doutor Eulo foi, eu assisti a live de vocês, ele foi meu professor em Maceió. Pois é. Né, eu fiz fiquei um tempão em Maceió e ele fez assim, a parte, foram 2 juízes, foi o doutor Eulo e o outro me fugiu agora. Some. Que fez a parte jurídica. Some Store? Não foi Esse é bem conhecido também na área de constelação. Não, ele é muito conhecido. Foi um pequenininho, fugiu o nome dele agora, ele é muito conhecido, e os dois aplicam lá, né, em Maceió, eles utilizam a constelação. Né? E também teve colega meu que fez, que está utilizando muito em Teixeira, é o Rodrigo, não lembro o sobrenome dele, o Rodrigo está fazendo um trabalho lindíssimo também com a constelação em Teixeira de Freitas, né? Que a gente troca figurinhas também. E aí, mas assim, tem... Como família é o nosso carro-chefe, né, Hélio? A gente, tudo que vem para dentro de família, a gente está de olho, né? Então, assim, tudo aquilo que visa um melhor desempenho até nosso também. Eu achei interessante quando você falou a facetada, né? Constelação multifacetada. Multifacetada. Advogados, ela está sendo muito indicada. Eu achei muito interessante, porque a partir do momento que a gente consegue ter um olhar diferente para um problema, de certo a resolução daquele problema vai ser diferente. Porque olhar o problema só em si, botar lá na lei, né, Hélio? Fria, a lei fria do jeito que está lá no código é muito simples. É muito Fazer petição e protocolar deixou de ser advogar há muito tempo. Tem gente que ainda não sabe, né? Pelo menos aqui, né, família? Mas é isso, Zilma. Nós já estamos aí, né, adiantados. Tenho medo de não deixar salvo aqui. Então a gente precisa encerrar, porque o Instagram é um bicho meio enjoado, né? Zilma, agora você parou de tremer. Deixa eu tirar os comentários para a gente tirar uma fotinha, porque eu não consegui printar nada ainda. Só um minutinho. Ótimo. Deixa eu ver se eu consigo tirar os comentários aqui. Não sei como é que faz, meu Deus. Hélio, me ajuda aí. Ixi, pediu a pessoa errada. Você mexeu nisso não. Tirar comentário não. Desativa os comentários. Eu acho que aqui. Eu não consigo. Desativar comentários, para poder limpar a tela. Isso, agora a gente vai fazer um print. Ajeita. Sorriam. Isso. Maravilha, para a gente postar. E quero já te agradecer imensamente. Foi um bate-papo e tanto. Faixa preta, como diria o Rodrigo Mazei. Larga a faixa preta. E, assim, muito leve, muito gostoso. Falando do jeito que a gente gosta, né, Hélio? Trazendo aquilo que a gente quer saber mesmo, diretamente, com exemplos maravilhosos. Tenho certeza que vai chegar onde tem que chegar. Te agradeço muito. Que bom. Tá? Ô, Selma, eu acho que a gente já pode deixar o convite aí, que ela diz que tá evoluindo os estudos aí, para a gente voltar a falar especificamente dessa multifacetada aí, né? Futuramente, né? Já vai pensando aí, já vai montando aí, Zilma, que ano que vem a gente chama. Eu vou te falar uma coisa, se a gente falar na Zilma, a gente vai ter que abrir um quadro só para ela, porque o que ela estuda, o que a Zilma estuda, o que a Zilma corre atrás, quando ela... Não tá no gibi. Essa mulher tira leite de pedra.
A gente tem trabalhado muito no sentido de estudar. Eu acho que é o caminho para você entregar um bom serviço, um bom trabalho, uma Sim, boa com constelação. E certeza. esse é o nosso grande objetivo, né? Senão não faz sentido, né? Então Qualquer é isso. área, né? Foi um prazer, gente. Gostei muito, agradeço mais uma vez pelo convite, tá? E vamos marcar sim, se Deus quiser. Se Deus Tá? quiser. Obrigada Não, aí, Ana. já já está marcado, é só você falar quando é que vai ser, Só, porque você vai fazer só vão. especialização, nós estamos aqui, ué. Em todo o tempo, eu já fiz, esse ano eu fiz 3 especializações, e agora eu estou indo para essa de janeiro, que tinha 3 anos que eu esperava desde a pandemia, e chegou, de repente, eu falei, nossa, eu tenho que desmarcar uma semana todo mundo e correr para isso, não posso perder, não. Então, Sim. já está marcado, é Muito só você obrigada, dar o gente. dia. Zilma, foi Obrigada. parabéns aí, foi realmente assim excepcional. Não é à toa que Selma é fã de carteirinha sua. Gostaria também de agradecer todos que participaram aí, prestigiaram a live, e não só essa, mas as outras 41 lives que nós fizemos juntos, né? Essa é a 41ª, né, que nós fizemos juntos esse ano. E a gente vai tirar um tempinho para descansar, eu pedi a Selma que eu preciso, né? Então semana que vem a gente vai fazer a última do ano, né? Que eu já gostaria de aproveitar aqui e deixar o convite a todos. Nós falaremos sobre bipolaridade e o impacto nas relações conjugais com a doutora Letícia Mameri, que também já é nossa sócia de carteirinha aqui, é uma psiquiatra lá de Vitória, muito conceituada, e vai abordar esse tema em específico. Ela já veio aqui falando sobre uma live genérica, já veio falando sobre depressão e agora vai abordar a bipolaridade na semana que vem, a quarta-feira, às 19 horas. Espero contar com a presença de todos. Boa noite a doutora Selma e a doutora Zilma aí. Muito obrigada, boa noite. Obrigadão, Zilma. Tchau. Boa noite, Hélio. Boa noite a todos. Tchau. Obrigada.